edição do nosso programa. Quero começar este programa de hoje parabenizando Fernanda Lima pelo seu lindo e magnífico programa Amor e Sexo. Fernanda Lima vem desenvolvendo um trabalho que eu estou, e todo, talvez brasileiro, admirando, porque ela está quebrando alguns paradigmas, quebrando alguns preconceitos, quebrando e desmistificando uma série de situações que nós brasileiros, pelas questões culturais, viemos ao longo dos anos enfrentando. E a você, Fernanda Lima, um grande abraço, um grande beijo, porque você está sim entrando aos lares brasileiros e está tirando esta ideia que o povo ainda não falava de sexo, que ficava bitolado em algumas situações. E ficar habitolado, somos um país ainda em desenvolvimento, e o preconceito religioso e o preconceito sexual, o preconceito racial, ainda, infelizmente, faz parte do nosso país e da nossa cultura. E esta pessoa que irei trazer esta entrevista, iremos falar exatamente sobre preconceitos, porque ele, além de ser um babalorixá, ele é um grande lutador dos direitos, os direitos sexuais do ser humano, o direito de ser livre, os direitos raciais, os direitos religiosos. E ele vem numa luta constante, falando exatamente sobre isso. Por sermos um país que ainda o preconceito, a discriminação, a intolerância religiosa faz parte, a política e a religião ainda andam juntas. E essa pessoa é Pai Paulinho de Odé. Este babalorixá, além de ser um babalaô, ele luta há anos pelos direitos dos cidadãos da cidade de Canoas e, quem sabe, poderá nos representar o estado do Rio Grande do Sul. Sua benção, Pai Paulinho. Oxel, o que bambodé. É uma grande satisfação ter você no nosso programa, Pai Paulinho. É uma honra. E eu não poderia deixar de fazer essa entrevista diante da mata para saudar o seu orixá, Odé. Pai Paulinho, eu gostaria que você se apresentasse para os ouvintes do programa de Babalaô para Babalaô. Em primeiro lugar, eu quero pedir a bênção e o agô ao orixá Barajelu, que rege esse templo, e todo o seu Orumalé. Em segundo lugar, quero saudar o orixá em sua essência, que é a mata de Odé, a mata de Ossanho, e que responde toda a nossa ancestralidade. Quero te parabenizar por ter tido esse discernimento de poder estar na essência do orixá dentro da natureza. Puxa. A ti, a tua esposa, a tua família religiosa. Te saudar, Pai João, pela iniciativa de ter um programa onde de Babalaô para Babalaô vem ao encontro de buscar a unidade, a união, desmistificar, divulgar e propagar a essência. Eu sempre vou repetir a palavra essência, porque a essência da ancestralidade da matriz africana, ela é a base da evolução da humanidade. Portanto, ela é só positiva. E eu sou um militante, um religioso, que penso que temos que trabalhar e resgatar a essência. Fazendo isso, a gente vai sim poder desmistificar e mostrar que a nossa religião é para a evolução e é para nos religar à nossa ancestralidade. Perfeito, Pai. Pai, a gente sabe que você, além de ser um babalaô, você vem lutando há muitos anos pelas causas religiosas, pelas questões da homossexualidade. Então você é um líder duas vezes, um líder babalaô e um líder que, diante que a vida se encaminhou, você veio a trabalhar, né, na política, e o seu trabalho busca justamente essas causas. Fale um pouquinho, Pai Paulinho, sobre esta presença do Senhor dentro do Legislativo, dentro das representações políticas, porque é extremamente importante que nossa religião, que nós tenhamos representantes, né, políticos, não só da religião, mas principalmente aqueles que estão também na religião e que a gente saiba que vai lutar por nós. E você já fez muitas causas sociais, né, ajudando essas questões, né, Pai? Sim, meu nome é Paulo Rogério Almeida, é o meu nome civil.
Meu nome religioso é Paulinho Deodé, que para mim o nome religioso é mais importante que o civil. Nasci dentro de um terreiro, me aprontei tanto na Umbanda quanto na Nação muito jovem. Militei nas causas sociais, na luta pela moradia, pelos direitos civis e individuais. Essa é a minha militância. Inclusive, a área que eu moro foi uma área ocupada em 1989, qual eu participei dessa ocupação, que naquela época não tinha política habitacional como Minha Casa Minha Vida, que nós tivemos aí, uma grande revolução na área da moradia. Então a nossa militância se deu a partir de ajudar aqueles que mais precisam. Essa é a nossa, sempre foi a nossa prioridade e é o nosso trabalho. E a partir de uma intolerância, de uma perseguição, uma discriminação muito grande que aconteceu, que eu fui acometido, o meu terreiro, o meu templo foi acometido em Canoas, eu percebi que não era só eu que estava sendo perseguido, eram centenas de terreiros na cidade de Canoas e milhares no nosso estado do Rio Grande do Sul. Um vizinho de 2 quadras depois, que era de outra religião, que não é todos nos perseguem, mas é uma boa parte daqueles que são mais radicais, conservadores e fundamentalistas, que se dizem cristãos, né? Porque para mim um cristão de fato não persegue nenhuma religião, mas enfim, aconteceu isso comigo e a partir disso eu procurei ajuda na política, não encontrei e percebi que nós não tínhamos nenhuma representação em nível estadual. E vários líderes religiosos começaram a pautar e a insistir, a incentivar que então eu fosse, criasse formas de organização e de representação. Então nós criamos o movimento Niachés, que é o Movimento de Ação Afro-Bandista, eu qual sou o presidente de honra até hoje. Hoje a mãe Rose Xangô lá em Canoas, que é a presidenta. Nós criamos fóruns, nós reativamos a Associação Afro-Bandista de Canoas, a Afrocan, e depois passamos a contribuir com as outras federações, assim como já ajudamos tantas outras federações, assim como respeitamos a Afrobras, a Afro-Ritos, tudo aquilo que vem ao encontro da luta de defesa do nosso povo, ajudamos nos conselhos municipais do Povo Terreiro, conselho estadual também, contribuímos porque nós entendemos que quanto mais tivermos formas de organização de luta é melhor para defender as nossas pautas. E a partir daí dessa militância eu concorri a vereador a primeira vez em 2004. Fiz 570 votos, só beijando, pedindo a bênção dos meus irmãos. Não me elegi na primeira vez, mas fiz uma grande votação. Depois fiquei 8 anos trabalhando, e aí o nosso prefeito Jairo Jorge elegeu e criou a primeira Secretaria de Diversidade e Comunidades Tradicionais do Estado do Rio Grande do Sul, o qual convidou o primeiro Babalorixá a fazer parte do primeiro escalão do governo. Aí com o trabalho que nós fizemos do combate aos preconceitos e tratando a temática da Lei 10.639, 11.645, que prevê a implementação e a inclusão da história da matriz africana nas escolas e também no currículo escolar História Indígena, nós começamos a trabalhar as diferenças e também de forma cultural e de forma pedagógica a questão dessas leis. E a partir da Coordenadoria de Diversidade nós demos vez e voz ao nosso povo, demos visibilidade que não tinha em Canoas. Perfeito, pai. E a gente sabe que a nossa religião, ela sempre vem sido muito perseguida pelas demais religiões, não só a religião, como as diferenças de sexo de pessoas. Você conseguiu, pai, se eleger, foi o primeiro pai de santo que em nenhum momento omitiu seu nome religioso. Pai Paulinho Deodé. Então isso é uma satisfação muito grande para todos nós, afro-umbandistas, porque no território nacional, todos os demais candidatos babalorixás e alorixás, muitos até não se apresentavam com o seu nome do seu orixá. E você fez questão e realmente foi abençoado por todos os orixás, né, pai? É verdade, é verdade. Então, como eu vinha dizendo, e o senhor complementou muito bem, a partir desse trabalho na Secretaria de Diversidade, nós concorremos de novo em 2008 e elegemos. Fomos o 10º mais votado da cidade, o 2º mais votado do partido, e aí reafirmamos e continuamos no trabalho. Nesse mandato nós fizemos várias legislações específicas para o nível de ruídos, que eram iguais a danceterias, a festa. Nós aumentamos o nível de decibéis para templos, para todas as denominações, não só para nós. Fizemos o Dia Municipal de Combate à Homofobia. Nós fizemos várias legislações específicas, damos visibilidade ao Dia Municipal de Ogum e São Jorge. E aí implementamos uma escultura de Aoni, Mãe das Águas, uma sereia negra de 3,5 metros de altura por 4,5 metros de largura, que veio de Salvador, confeccionada pelo escultor Tati Moreno.
e colocamos no Rio do Sino, na beira do Paquetá, onde já era um território de matriz africana, onde faziam seus rituais, e muitos eram perseguidos ali, inclusive acometidos de violência. Hoje isso diminuiu consideravelmente na nossa cidade. E para finalizar o nosso mandato, nós também construímos um parque chama-se Parque da Paz, com o primeiro módulo de matriz africana de Umbanda, onde tem um orixá Bará de 3 metros de altura, africano, um orixá Ogum de 3 metros de altura, um orixá Yansan, e que a nova administração que assumiu não está dando a devida atenção, e nós estamos lá na luta, na batalha, para garantir o direito de conservação e manutenção do nosso parque. Mas a importância, meu pai, que o senhor enfatizou da questão do nome do orixá, ela é fundamental. Porque a gente sabe que a maior bancada hoje é a bancada evangélica. E quero dizer aqui que não é todos os evangélicos que nos perseguem. Os que nos perseguem são aqueles que se dizem religiosos, cristãos, evangélicos e que radicalizam. E a maior bancada hoje é a bancada evangélica, são mais de 100 deputados federais. E nós temos que aprender com eles. É o pastor tal, que é deputado, é o missionário tal. Nós temos que assumir nossa identidade. Nós temos obrigação, enquanto militante político, independente da agremiação partidária, trabalhar saúde, educação, segurança, habitação, infraestrutura, direitos. Nós temos obrigação de trabalhar isso. Mas eu não consigo entender, muitas vezes, o que acontece com a religião afro. Por exemplo, a religião evangélica, né, eles têm uma união muito grande. Né? Você não vê um pastor falar mal de outro pastor, você não vê esses tipos de situações que a nossa religião ainda tem. Então a gente percebe, como você mesmo disse, temos que aprender realmente com esta bancada, porque está na hora, meus irmãos afro-bandistas, de nós sim elegermos cada vez mais pessoas da nossa religião. Embora a política é uma coisa, a religião é outra. Mas enfatizo o que eu falei no início do programa. Somos um país que política e religião ainda fazem e devem andar juntas, devido aos preconceitos, devido às intolerâncias religiosas. E eu não consigo entender essa dificuldade, pai, que nós temos de eleger pessoas dos nossos cultos. Então é uma grande satisfação a gente ver você levantando, erguendo esta bandeira, né? É uma grande satisfação em ver essa sua luta constante. E uma coisa muito interessante, que você também foi, em Canoas, um dos primeiros organizadores, apoiadores da Parada Livre, né, de Canoas, né, pai? Sim. E a partir da nossa reeleição, queria aqui complementar e já responder teu questionamento. Nós fomos o terceiro mais votado da cidade, com o nome do orixá. Por detalhe, não fui o primeiro, porque os 3 embolaram. Isso nos dá uma honra muito grande e aumenta a nossa responsabilidade. Nós elegemos com o nome do orixá e reelegemos quase com o dobro da votação. E quando eu falava que nós temos que trabalhar as causas sociais, é óbvio que nós temos que trabalhar as coisas sociais, mas nós temos que assumir o que somos. O que somos, a identidade. Nossa bandeira da matriz africana e Umbanda é uma prioridade, mas também é prioridade trabalhar o ser humano, o diálogo interreligioso e o respeito também com as outras religiões. Se a gente quer respeito, a gente tem que dar respeito. Perfeito. Por ter uma família aqui constituída pela diversidade, eu fui forjado e constituído do respeito às diferenças. A nossa visão de mundo e espírito não tem sexo. A genética tem sexo. E o amor é o amor, não importa como for. Nós somos constituídos e pautados pelo respeito, pelo amor. Não interessa se é 2 pessoas que têm o mesmo órgão genital ou não. Certo? Então, por ter um filho também que é da diversidade, filho mais novo, por ter a família, por ter toda essa construção, nós entendemos que nós devíamos pautar um evento que desse visibilidade. Virou a 2ª maior parada livre do estado do Rio Grande do Sul, a cidade de Canoas, a primeira em infraestrutura, e nós captamos recursos de fora para fazer a parada livre. Mas mais importante que a visibilidade foi a política continuada afirmativa, que foi dentro das escolas com a caravana da diversidade, sem impor sexualidade, sem falar de sexo para crianças pequenas, não é isso, mas falar de luta contra o preconceito e do respeito às diferenças. E criamos uma delegacia específica, apoiamos uma delegacia da diversidade que atende casos de preconceito religioso e preconceito sexual, que hoje a delegada foi promovida e comanda esse projeto em nível estadual, que é o projeto mediar da Polícia Civil, da delegada Sabrina Defende. Então foi várias conquistas, porque só a gente que sofre o preconceito, a discriminação, porque na minha opinião, a discriminação, o preconceito, o racismo, homofobia, xenofobia,
e outros tipos de formas de crimes de ódio, nada mais são do que facetas do capitalismo. É aquele que inferioriza o outro para dominar o outro e explorar o outro. Pai, o senhor me fez lembrar agora que as religiões afro-umbandistas do Brasil são totalmente abertas. Ou seja, seja Umbanda, Batuque, nunca houve. Você não entra na minha casa porque você é gay, porque você é lésbica. Então, as religiões de matriz africana sempre foram, desde o início, né, a religião que abriu as portas, né, que não houve distinção, que vê exatamente o ser humano como você mesmo disse, não como um sexo, e sim todos como um todo, como homens e mulheres, independente da opção sexual. Então a nossa religião, pai, ela sempre nos permitiu e sempre abraçou, né, as diferenças sexuais. Sim, todas as diferenças. No nosso templo, nos nossos terreiros, se a pessoa é rica, é pobre, morador de rua, nós acolhemos. Acolhemos. Se a pessoa é muçulmano, é islâmico, é evangélico, é católico, é ateu, é cristão, nós acolhemos. Se a pessoa tem a sua identidade de gênero masculino ou feminino, se é transexual, uma mulher trans ou um homo trans, nós acolhemos. Se é um LGBT, se é uma lésbica, não interessa para nós. O que interessa, no nosso entendimento, é o caráter, é a dignidade, é a personalidade da pessoa. A pessoa se constitui pelos seus atos, não pela sua identidade. Até me permito dizer que não são escolhas. As pessoas não se escolhem, elas nascem assim. Elas nascem assim. Elas nascem assim, por isso é sua identidade. E assim eu faço referência aos orixás. O Xangô pode ter uma forma masculina? Sim, mas ele pega a cabeça de filho de mulher e a pedra tem sexo? Não. Essa árvore que está atrás de nós, essa mata nativa, tem sexo? E a falecida mãe de santo era do Xangô e ela dizia, eu sou muito feminina e eu gosto da pessoa do sexo oposto, né? Então eu não quero dizer se você é de Ogum, se é uma mulher, é de Ogum, não pode ser. Não tem nada a ver. A divindade tem a sua expressão masculina ou feminina, ou as duas expressões, mas, sobretudo, ela respeita a identidade do ser humano. E ela respeita o que o ser humano é e o que o ser humano se ama e ama. A alegria, a felicidade do seu filho é a felicidade do orixá, quando é pautada no amor e no respeito. É verdade. Concordo perfeitamente com você. E quando eu comecei o nosso programa falando da Fernanda Lima, do programa Amor e Sexo, por que eu quis fazer essa analogia? Porque esse programa, né, embora muita gente esteja tendo preconceitos, ele está quebrando, né, vários paradigmas, quebrando vários preconceitos, não só contra a sexualidade, mas também contra as religiões, né, porque somos um país, né, onde acolhe todo mundo. O Brasil é um país da diversidade e ainda estamos pequenos, gatinhando, aonde existe essa discriminação, esses atos assim, de vandalismo contra homossexuais, atos de vandalismo contra as casas de religiões. Isso é lamentável. Não podemos mais aceitar isso. É inaceitável. Inaceitável. E eu penso que a política talvez seja a principal arma. Com certeza. Pela paz. Por isso não uma arma por violência, a arma pela paz. Porque só com representação política que nós vamos poder captar recursos, exatamente, nós vamos poder fazer projetos e fazer grandes movimentos de conscientização e união para combater todo tipo de crime de ódio e de preconceito. Por isso a política ainda anda junto sim com a religião em nosso país. Eu gostaria de enfatizar o momento que nós vivenciamos, que nós vivemos no Brasil e no mundo hoje. Com a eleição do Trump, por exemplo, o Trump sintetiza todo o conservadorismo, todos aqueles que entendem que o superior tem que dominar o inferior. Agora mesmo nós sabemos que agora a Síria foi bombardeada. Ou seja, não se esgota todos os diálogos para se chegar a um acordo, se vai pelos meios de guerra. Então isso nós não concordamos. Aqui no Brasil foi extinguida, foi extinto o Ministério da Cultura, foi extinguida a Secretaria Nacional de Igualdade Social, das Mulheres, Direitos Humanos. Fala de direitos humanos, eles pensam que é política voltada para bandido, não, é para criança, para adolescente, para idosos, pessoas com deficiência. E, sim, para os religiosos de matriz africana, que sem dúvida nenhuma é a religião mais perseguida no mundo. Então eu queria fazer um complemento também aqui, Pai João, se me permite. Claro, nós tivemos um processo há poucos anos atrás da PL 21, que também sintetiza todo tipo de afroteofobia,
discriminação e preconceito contra a nossa religiosidade. Porque o dia que acabarem com o nosso ilu, com o nosso tambor, e acabarem com o abate religioso, acaba com a nossa religião de matriz africana, porque está pautada nessas bases ancestrais. Com certeza. Né? Agora, no escândalo que nós tivemos da carne fraca, os defensores de animais, os fundamentalistas, não discutem como é que o animal é tratado dentro do frigorífico e como é que ele é abatido. Agora, o nosso abate religioso, que temos como doutrina ter um animal saudável e que todo animal nosso é direcionado para dar comida para o povo e para muitas vezes para as pessoas carentes, que nós não divulgamos isso da maneira que devemos. Me permite fazer uma outra observação. Quando o senhor diz que, por exemplo, os evangélicos, e eu entendo que nós temos que seguir vários exemplos deles, não todos, mas o exemplo de organização e de representação política, sim. Mas eles têm, sim, divergências internas deles. Claro, eles quebram o pau entre eles, mas fica ali. Entre eles. E nós não. Nós temos ainda esse problema. Por isso que nós temos que aprender, sim. Temos que aprender, sim, mas sem perder a nossa identidade. Não é aprender com eles no sentido interno, fundamento, doutrina. Isso é a nossa hereditariedade, oralidade e ancestralidade. Mas formas de organização nós temos muito que evoluir, mas já melhorou. Com a nossa eleição em Canoas, mostra que nós podemos. E se nós podemos, é porque nós temos força. Porque só existe vitória se houver união. Pai Paulinho, me diga uma coisa. Ser babalorixá é um grande comprometimento, né, com a sociedade, e ser um político mais ainda. Como é que você consegue unir, né, a sua agenda diante de compromissos tão nobres que é a nossa religião e que é a política? Deve ser bastante conturbado. Como é que funciona essa agenda, pai? Bem, primeiramente a gente tem que pensar um pouquinho na etimologia e na epistemologia das palavras. Perfeito. A política, ela também vem do latim, como religião, religare. Política é poliética. O ser humano está dentro da barriga da mãe, ele já é político. É verdade. É que hoje, pela banalização, pela crise de ética, né, que o ser humano, né, se deixa levar pela ambição, se criou a politicagem, que é o jogo de interesse, que é pensar no individual, não no coletivo. Então, a política, em sua essência, todo ser, não só ser humano, na minha opinião, é político. Vamos primeiro olhar a etimologia e a epistemologia, no sentido histórico também da palavra. Claro. Então, todos somos políticos. Quando eu vejo um babalorixá dizer eu não gosto de política, eu não sou político, na verdade eu sei o que ele quer dizer. Ele quer dizer que não é político partidário e também não é candidato. Claro. Mas aí nós temos que saber nos expressar nessa questão, porque senão banaliza demais. E a política, ela é necessária. A política é exatamente, o senhor é muito mais político do que eu, neste momento. Por quê? Porque o senhor está fazendo um projeto de mídia que vai registrar depoimentos que vão servir para a posteridade, vão servir de referência, arcando dos seus custos. E quero aqui dizer que é fundamental que todos me escutem aqui, que é importante ser parceiro dessas iniciativas, pessoas da religião que têm recursos, que têm empresas, que possam estar aqui patrocinando esse empreendimento, essa iniciativa, porque é fundamental. Então o senhor está levando a ética, procurando, olhando as diferenças, as visões diferentes, a história de vida diferente, dentro de um contexto religioso, para quê? Para buscar o bem comum, e política é bem comum. Bom, dito isso, eu gosto muito de debater as questões, né? Isso é muito bom, né? Depois, dito isso, eu respondo a sua pergunta. Quando eu assumi a Secretaria de Diversidade, eu vou responder a sua pergunta respondendo num fato que aconteceu comigo. Eu nasci dentro do terreiro de Umbanda, depois na minha adolescência me iniciei na nação de matriz africana. Né? Quantos anos de Paiodé, pai? Eu estou com 26 anos de vazio. Olha. 26 anos de vazio. Estou fazendo esse ano, né? Primeiro sábado de Regulamos julho. junto, então. Primeiro sábado de julho é o Batuque do Paiodé, estão convidados. Obrigado. Então,
E eu sou muito umbandista também, além de africanista, né? Eu penso que a Umbanda, ela é a união de todos os espíritos que foram excluídos. Tem toda uma história de Zé e Fernandinho de Moraes. Sim. Muitos umbandistas, né, que amam a Umbanda ainda não conhecem bem Zélio, né? Para mim a Umbanda ela é cultuada desde que o mundo é mundo, que ela é magia. Mas ela foi formalizada e fundada no Brasil, é a única religião genuinamente brasileira, em 1908, no Rio de Janeiro, com a manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Nós temos que estudar mais isso, com certeza, porque isso é fundamental, mas a gente não sabe de onde vem, não sabe onde está e tampouco aonde vai. Nós aqui no Templo Acabana a gente faz um curso de Umbanda, os médios da casa. Meus parabéns. Exatamente, pai, por essas informações. Inclusive hoje nós temos sessão, nós vamos ter das 6 às 8 horas o curso de Umbanda. Que maravilha, te parabenizo. E quando eu assumi a Secretaria de Diversidade em 2009, aconteceu um fato inusitado comigo. Eu nunca adiei, a não ser, claro, por um caso de doença muito grave de um filho de santo, ou perda, né? Só uma vez que um filho de santo eu perdi, que adiei uma festa do Pai Oxóssi, que é o meu caboclo, Oxóssi das Matas. Odeia na nação, Oxóssi na Umbanda, o índio e o orixá negro. Enfim, chegou um dia antes, o prefeito Jairo Jorge tinha dado um temporal no sábado, e algumas famílias, ali, umas centenas de famílias, uma quantidade grande de famílias, ficaram ilhadas. Claro. Ou outras acabaram perdendo seus bens. E como eu era secretário, mesmo tratando da questão da diversidade das comunidades tradicionais, eu também trabalhava questões das pessoas que mais precisam. E eu tinha que acompanhar. Ele chamou todo o primeiro escalão no domingo mesmo, chamou uma reunião, e a gente tinha que ficar de plantão, e tinha ação durante a manhã, tarde e noite. E eu tive que adiar a minha festa do Oxóssi, com um convite na rua. Centenas de pessoas, é uma festa muito tradicional da minha casa e grande, né? Sim. A gente sempre mata um porco de 200 quilos, mas não sacraliza para o caboclo. Na minha Umbanda não tem sacralização, não tem abate na nação. A nossa sim. aqui também. Também não, né? Não tem, mas a gente, enfim, ganhava o porco para fazer, dar de alimento para o povo que chegava e tal. Então estava tudo engatilhado, o porco estava acanhado. Aliás, na verdade a gente comprava o porco já acanhado, né? Enfim, para fazer o churrasco, tive que adiar tudo. E aí muitos filhos de santo me cobraram, né? Porque eu sou democrático com meus filhos, nunca mais, jamais me desrespeitaram, mas tenho direito. Pessoas que vinham de outros municípios, até de outro estado, me cobraram muito que se organizaram para isso. E aí eu adiei para outra segunda-feira, porque naquela época eu tocava segundas-feiras. E o dia 20 de janeiro caía numa segunda-feira, então eu botei para o dia 27, se não me falha a memória agora. E aí não foi a metade das pessoas, foi bonito, mas não foi a metade das pessoas, e eu fui muito cobrado. Isso me emocionou muito. Mexeu comigo. Claro. E eu fui para frente do Congá e chorei muito. Sou um homem de chorar pouco na frente dos outros, claro. Mas eu chorei muito. Chorei assim que nem criança. E pedi para o meu caboclo uma resposta, né? Porque eu fiquei naquela situação, será que eu não estou abandonando a religião pela política e pela gestão? Claro. Será que eu não estou fazendo errado? Aqueles questionamentos que todos nós, valorixás, todo mundo também tem em algum momento desta caminhada nossa. Porque é muito difícil conciliar. Mesmo. Acordar cedo e às vezes ir à madrugada atendendo as pessoas. Enfim. O Pai Oxóssi chegou, trabalhou, e no final, quando ele se despediu, ele mandou um recado para mim. Ele disse o seguinte, que não era para mim se entristecer, que todos tinham uma missão nesse mundo, e que o desafio de todos é entender que todos têm a missão de fazer o bem, mas cada um de um jeito. E que eu tinha a missão de cuidar da minha casa, mas não só da minha casa, que eu tinha a missão de cuidar de muitas casas. Que eu não deixasse de ajudar, mas quando eu não pudesse atender, passasse por uma pessoa de confiança. E se tivesse que adiar a festa dele ou qualquer outra festa para salvar vidas, ele não se importaria. Então foi assim, que bonito. Foi assim que eu consegui conciliar. Hoje a minha sessão é segunda ou quinta. Entende? Geralmente é quinta, só adio quando é algo fortuito mesmo, algo muito importante para adiar. Então, com isso eu lhe respondo,
eu durmo de 3 a 4 horas por dia. Eu procuro ter um dia sagrado na minha casa que é para a religião, que é segunda-feira, no mínimo um. E os outros eu vou distribuindo. Como eu tenho 14 filhos com casa aberta, netos, bisnetos, eu encontrei um tataraneto com casa aberta que eu nem sabia. Né? Então, no mercado público. Então eu devo ter tataraneto, né? A família é grande. Enfim, independente disso, eu tenho pessoas de confiança, meu pai de santo, pai Jorge do Ogum, Jorge Testa, tamboreiro, balabeiro, muito conhecido. Sim, sim. E tem o meu padrinho, pai Jorge de Iemanjá, né? Que é um outro, segundo pai para mim, né? Não inferiorizando nenhum nem outro, que eu tenho só ter 2 pais na prática, né? Babalorixá eu tenho só um, mas o meu padrinho é muito presente. Mas a função do padrinho e da madrinha é exatamente essa. Exatamente. Estar junto com o pai de santo, né? E que puder ajudar. Então tem pessoas idôneas, pessoas sérias, com conhecimento, que no momento que eu não posso atender, eu posso passar, porque o meu caboclo disse isso, e quando eu joguei para isso, o pai Odé confirmou também, entendeu? E não deixo também de atender as pessoas quando eu posso, e priorizo meus filhos de santo. Então essa é a minha resposta. Agora, eu preciso dizer aqui, da questão política, um principal motivo que nós nunca elegemos ninguém, sem sombra de dúvida, é a despolitização e a falta de união do nosso povo. Esse é o principal motivo. Segundo motivo, a falta de oportunidades. Os partidos políticos não nos veem igual como as outras religiões. Nós temos que olhar com muita amplitude. Eles não nos dão espaço. Não. Quando nos convidam para concorrer, e convidam muito, é para fazer 100, 200, 300, 400 votos, e a quantidade de apoio material é bem menor que os outros. É para fazer número e para dizer que não existe discriminação religiosa. Exatamente. Agora o senhor imagina, eu fui o primeiro eleito, isso me honra muito por um lado e me entristece por outro. Eu fui o primeiro eleito com o nome do Orixá. E reeleito, o terceiro mais votado da cidade, quase fui o primeiro. Agora o senhor imagina se nós tivermos um deputado estadual eleito, assumido de Orixá, esse deputado estadual, com certeza, se ele for um pouquinho inteligente, ele vai potencializar e vai priorizar as candidaturas a vereador do Axé em todo o estado. Né? Está na hora, né, pai, da gente, do povo dos terreiros, nós afro-bandistas, se preocupar com essa questão e realmente, e a gente percebe que existe sim no Rio Grande do Sul e no Brasil, babalorixás e elorixás que têm capacidade, condições e liderança para nos representar. E você é um deles. Né? Então eu acho que é importante, meus irmãos, que assistem o nosso programa de Babalaô para Babalaô, temos sim, hoje aqui, essa entrevista com esse babalorixá, Pai Paulinho de Odé, por que não nos representar? Hoje você é vereador de Canoas, um dos vereadores mais bem junto votados, por que não tentarmos se unirmos e colocarmos este homem, este babalorixá, este político, este irmão junto, né, para nos representar? Então vai a dica, Pai Paulinho. Quem sabe você comece a se ampliar, porque eu tenho certeza que Odé, Bará, Ogum, Iansã, Xangô, Obá, Oxalá, Iemanjá, Ossanha, todos os nossos orixás do nosso panteão estão junto com você. Com você e com outros políticos. E falando em outros políticos, você poderia me informar, pai, mais ou menos no Brasil, se você tem este conhecimento, de quantos babalorixás e elorixás da nossa religião estão assumindo cargos políticos? Olha, eu não tenho como informar isso com exatidão. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, além de mim, tem a Paulette do Iemanjá, que é vice-prefeita de São Leopoldo. Mas ela se denomina como professora Paulette. Compreensível porque ela sempre foi conhecida assim. Mas eu defendo, pai João Luiz, que assim como a maior bancada da Câmara Federal é a bancada evangélica, e a maioria deles são pastores e missionários, eu defendo que tem que ter a nomenclatura de pai ou mãe e a ou babá, ou dirigente, ou diretor, ou bandista, ou até cacique, ou o nome do orixá, ou o nome do caboclo, ou o nome da entidade que rege. Tem que assumir. Eu não tenho como saber números exatos,
Mas eu tenho convicção comigo que na Câmara Federal tem candomblessista, umbandista e africanista pronto lá. Mas no meu entendimento, me desculpe o que eu vou dizer, vou ser um pouco enfático, o pior do que não ter é ter aqueles que não assumem que são. A omissão, né, pai? E isso para mim é terrível. Aí em época de eleição eles aparecem, vão nos terreiros. Vão nos terreiros, ou muitos frequentam sempre, mas não têm a coragem de dizer: eu sou de Odé, eu sou de Ogum, eu sou de Oxum, eu sou de Pai José, eu sou do Caboclo Tupinambá, eu sou de Exu Tiriri. Eles não têm. E aí é que nós temos que demarcar, para mudar a consciência. Porque nossa prioridade é defender a expressão do livre culto do artigo 5º, inciso 6º da Constituição. Mas também, além disso, nós também temos que defender o Estado laico. Inclusive defender os evangélicos, o direito de culto deles. E de qualquer outra religião, inclusive até daqueles que querem ser ateus, não querem ter religião nenhuma. Eles também têm o direito disso. Mas, sobretudo, nós temos que abrir, assumir, porque a religião mais perseguida, mais discriminada e mais excluída de política pública é a nossa. No Rio Grande do Sul, são mais de 60 mil terreiros. Eu tenho dado do IBGE que 256 mil, se não me falha a memória agora, assumiram ser de matriz africana em Umbanda. E faça-se a conta de 70% a 80% não assumem. 256 mil assumiram. Portanto, nós temos mais de 1 milhão no Rio Grande do Sul. É só o senhor tirar uma base na festa de Iemanjá, do litoral norte e do litoral sul. É verdade. Só nas águas salgadas é mais de 1,5 milhão, fora o leito de água doce. Ali o senhor tira uma base. Claro, tem muitos simpatizantes também. Mas e aqueles que não têm acesso às águas, que não têm condições de ir e professar a sua fé? Enfim, então eu faço essa referência porque o senhor paga imposto, meu pai. Está fazendo aqui essa iniciativa, esse projeto de recursos próprios, que não deveria ser assim. Entendeu? Então, nós pagamos imposto. Nós somos, na minha opinião, no mínimo 20% desse país que pagam imposto. E nós não temos o direito nem a autonomia de decidir para onde vão esses recursos. É esse o debate. Eu não generalizo, não é todos os evangélicos que nos perseguem, não é todos os católicos que nos perseguem, não. Mas é uma boa parte daqueles que têm o poder na mão que nos perseguem, que usam o poder para nos desconstituir, para falar que somos do mal, somos atrelados a essa ou é a cultura, a questão demonológica, demonificando. O orixá é força da natureza, e a força da natureza só quer o nosso bem, só quer a nossa evolução. É isso que nós temos que desmistificar. Mas também nós temos que disputar recursos. Muitos desses templos faraônicos que os fundamentalistas que nos perseguem constroem são com imunidade e isenção de impostos, que acabam a gente de um modo direto ou indireto contribuindo para construir esses templos. E sabe-se lá se muitos não são de projetos, inclusive apoiados com recursos de emenda parlamentar de deputados federais que tem no ministério, ou sabe-se lá inclusive de projetos para construir esses templos, que daí sai do nosso bolso, de toda a população brasileira, mas também dos afro-umbandistas. E nós temos acesso a isso? Nós temos direito a isso? Temos direito. Mas nós acessamos? Não. Por quê? Porque nós não temos representação que assuma a nossa bandeira. É verdade. Concordo plenamente com você. O senhor acha que se o senhor fosse um pastor reconhecido aqui na cidade de Caxias, o senhor fosse procurar o seu deputado federal ou estadual, o senhor não ia ter um apoio aqui para esse programa? Com certeza. Mas o senhor não está preocupado com o dinheiro, o senhor não vai se converter em evangélico só para ter apoio para o seu programa, porque o senhor ama e sabe a sua missão aqui na Terra. Não, e é uma dificuldade, né? Hoje, Caxias do Sul, por exemplo, acredito eu, como muitas outras cidades, estamos tendo muito pouco apoio, né, dos governantes. Então, se a gente vê Pai Saul, Pai Carlos de Iemanjá, são lideranças, são babalaôs que vêm junto à frente da nossa religião, com projetos, fazendo com que fomente mais, com procissões, e o recurso público, o apoio do município é zero. É lamentável, mas, e isto, pai, faz com que toda essa situação que o nosso país vem enfrentando, que essa crise econômica, né, e vejo que o senhor vem de um partido que é o PT, né, que foi um partido que trouxe grande expansão do Brasil e, ao mesmo tempo,
veio uma grande queda e veio toda esta, digamos que, sujeira que foi tirada debaixo do tapete. Não que não tenha acontecido em outros governos, mas isso a gente percebe que não só a sociedade em geral, mas também nós, africanistas, umbandistas, está tudo muito desanimado e descrente com a política. Sim. Eu gostaria que você, pai, falasse agora um pouquinho dessa situação, de como você vê essas questões partidárias e quais os meios que a gente possa ainda acreditar, ter esperança que teremos governantes responsáveis, governantes sérios, governantes como você, futuramente podemos chegar até, né, um deputado estadual e federal, que possa fazer por nós, pela nossa religião e pela sociedade em geral. Bem, eu acho que a sua abordagem ela vem a calhar, é muito pertinente. Primeiro eu quero dizer que não é o partido A, ou B ou C que inventou a corrupção. Os partidos podem ter ideologias diferentes, mais para a esquerda, mais para a direita, mais para o centro, mas todos eles têm no seu estatuto fazer o bem à sociedade. Com certeza. Todos eles. Seja forma ideológica, mas todos, na teoria, no seu estatuto, você pode pesquisar na internet hoje. Eu costumo dizer que com a mãe internet e o pai Google, só não vê se o político está mentindo quem não quer. É verdade. Essa é uma arma contra a mentira de político, é o pai Google. Eu costumo dizer, o pai Google de Oxalá quase tudo sabe, quase tudo vê. E a mãe internet de Iemanjá, né? Uma brincadeira à parte aqui, né? Os orixás são infinitos. É maravilhoso a internet, o conhecimento, mas isso também, para a nossa religião, em alguns momentos, é um pouco assustador. É assustador. Mas é a mesma questão, a mesma questão política e partidária. A política é uma maior arma do bem que existe, além da religião, porque a religião é uma estrutura política. Né? Então, elas são as maiores formas de evolução do ser humano, mas são usadas também para o mal, porque nós temos o livre-arbítrio. E aí a questão da corrupção, o jogo de interesse, a politicagem, como eu já havia falado antes, são do ser humano. Né? Desde que o mundo é mundo, existe corrupção. É verdade, e eu tenho aqui que concordar, que os mandatos de Lula e Dilma, o povo excluído teve mais visibilidade, foi tirado milhões e milhões de pessoas da linha da miséria, projeto de moradia popular, cotas raciais. Eu sou contra a cota, contra a Bolsa Família, eu sou contra tudo isso, se tivesse igualdade para todo mundo. Enquanto não tem igualdade, eu sou a favor. Mas dizem, tem que burlam, mas se burlam é de 5% a 10%. Os outros 85%, 90% que precisam não pode ser prejudicado. E se burlam, cabe a nós também fiscalizar. O governo prioritariamente, mas nós também. Vamos lá e vamos dizer quem está burlando. Dá para fazer isso anonimamente, se quiser, e aí a pessoa é penalizada. Mas enfim, em relação à questão partidária, tivemos um salto no Brasil, foi inclusive respeitado pelo mundo. Um salto muito grande, social e econômico, sem dúvida nenhuma. Por outro lado, agora nós estamos vendo com todo o respeito, quem pensa diferente, mas o governo Temer, para mim, é um governo golpista. Golpista. Por que golpista? Golpista por sentido político e ético. O impeachment é uma forma legal, assim como o Collor foi impeachmentado. O nosso entendimento do golpe é porque ele esteve do lado da Dilma. Claro. Ele esteve do lado da Dilma. Ele foi leal a Dilma. O golpe foi de lealdade. Então, se era para ser retirado, então que fosse retirado da chapa inteira. Isso está falando na política. Isso sem falar outras questões que nós entendemos do golpe, mas que agora eu gostaria de enfatizar a questão da corrupção. Nunca na história do Brasil se via falar que o dono de uma empresa como o da dona Odebrecht seria preso. Verdade. Então, veja bem, eu não estou tirando a responsabilidade da questão dos políticos partidários que estão envolvidos. Eu sou a favor da Lava Jato. Eu sou a favor da Lava Jato porque eu sou um petista, que tu não acha que foram pessoas também insinuar de me ajudar na campanha de formas que não é correta e legal? Também foram. Eu cortei e enquadrei. Olha, se tu me oferecer alguma coisa, eu te denunciar.
E eu não tapo o sol com a peneira. Em todos os partidos tem gente boa e gente ruim. Infelizmente, hoje mais ruim do que gente boa. Então eu estava falando em relação aos empresários. Dono da Odebrecht, umas centenas de empresários. Isso não existia. Isso eu me lembro quando eu era criança, se um empresário fosse denunciado, ele mandava matar toda a família. Mandava matar o juiz. É verdade. E políticos também. Na realidade, a corrupção sempre existiu. Sempre Mas existiu. Ficou sempre aonde? Embaixo do tapete. O que aconteceu em relação à Lava Jato, e eu apoio a Lava Jato, eu só acho que tem que ser igual para todos. Claro. Para todos, não pode canalizar para mais para esse partido ou para aquele. E também a gente não pode pré-julgar. Nunca na história do Brasil a Polícia Federal e o Poder Judiciário tiveram tanto poder e tanta autonomia como tem agora. Não, isso foi através do governo Lula e Dilma. Claro. E eu digo o seguinte, eu digo que qualquer um do meu partido, ou de qualquer partido que for comprovado que houve desvio de conduta, que houve ilegalidade, ele tem que ser penalizado por isso. Agora eu quero dizer uma coisa para ti que está me assistindo. E que eu digo às vezes, que é até um termo meio popular, assim. Às vezes, claro, como tu disse, contei a história do meu caboclo, enfim, que eu também choro, né? Que às vezes eles pensam que pai de santo não chora, não, né? Enfim, não se entristece. Muito, pai, muito. Nós temos um conhecimento maior do que nossos filhos de santo para passar para eles, mas nós não sabemos tudo. E ninguém sabe tudo. Somos aprendizes dessa vida. Quem né? mais sabe, ou sabe tudo, é o Ludumare. O Lolum, o Batalá, é o Criador, que para mim é criadora, né? Claro. Que a mãe, para mim, é uma outra discussão que eu tenho um conceito que em outro momento nós podemos conversar sobre isso. Então, nós também acertamos e erramos. Temos que acertar muito mais que errar, mas nós não acertamos sempre. Então, essa questão é do ser humano. Agora, é claro que no momento que estoura a Lava Jato e o PT está no governo, é óbvio que ele tem uma responsabilidade maior e também acaba sendo estigmatizado. Quero dizer que hoje eu tenho andado nas casas e as pessoas têm me falado que estão muito mais votando em pessoas que partidos. Infelizmente não deveria ser assim. Teria que ser as duas coisas juntas. Claro. Mas infelizmente as pessoas estão vendo dessa forma. Agora eu quero falar para ti que está nos assistindo, porque se desistir, é a frase popular, se desistir da política, quer dizer, desistir da vida. Desiste da vida. Porque o ar que a gente respira é política, a conta, a água, a luz, a comida. Estamos interligados. Né? Tudo é político, o emprego, a saúde, a educação, a segurança política. Eu digo para os meus filhos de santo, às vezes estão com um problema que é difícil de solucionar, porque uma pessoa com câncer, nós fizemos troca, nós fizemos serviço, às vezes o milagre ele existe, mas não é todo dia e não é para todos. Exatamente. É 1 em 1 milhão e para quem merece. Então a pessoa sofre muito e ela pergunta, cadê meu orixá? Enfim, eu digo o seguinte... Acontece com todas as casas. Eu digo o seguinte, com o orixá, às vezes, em determinados momentos, é difícil. Sem o orixá é muito pior ou impossível. Então, com a política não é diferente. Então, não desista da política. Quem tu votou te decepcionou, aposte de novo, leia, vá na internet, pesquise Paulo Rogério Angueda, Paulinho de Odé. Pesquise. Hoje a internet é capaz de dar um tipo de sangue da pessoa. Se eu tenho algum processo contra mim, pesquise antes de votar. Mesmo que tu pesquisou e assim ela deixou subir a cabeça e decepcionou, não desiste. É verdade. Não desiste. Assim, eu costumo dizer que casas de religião são milhares no mundo inteiro. Mas Oriaxé, Orixá, são os mesmos. Você sabe, pai, minha falecida mãe de santo, Moema do Xangô, eu sempre falo muito dela no programa, porque eu acho que um pai de santo, uma mãe de santo, quem é o babá, o maiá, já foi o miaô, né? Sim. E a gente carrega essa ancestralidade, este amor aos nossos antepassados, aos nossos babalaús e orixás que já partiram. E eu falo muito, sempre em algum momento eu falo nela, pelo amor, pelo carinho, pela bandeira que eu tenho até hoje por ela, pelo orixá dela, e ela dizia assim, meu filho, cabeça da gente não é salada de fruta, para andar pulando de bandeja em bandeja. Isso. Hoje, pai, a gente vê
né, que é uma coisa que eu bato muito no meu programa, que as pessoas simplesmente não têm muitas vezes aquele diálogo, aquele respeito pelo babá, pela iá, qualquer situação já vira as costas, já vai para a casa do vizinho na esquina, já troca de bandeira. E o orixá não é isso. Nós temos que ter esse respeito, este olhar, este carinho. Eu vi no Facebook essa semana, né, até não me recordo o pai de santo que postou, que eu achei muito interessante, que existia na saída do Miaô a pessoa de bom caráter e a pessoa de mau caráter. De bom caráter é aquela que chega para o Babalá Orixá e diz assim: olha, pai, estou me retirando por isso, né? Minha missão na sua casa acabou, vou continuar, eu não quero mais a religião, estou num outro momento. Essa é a pessoa com caráter. O filho que não tem caráter é aquele que sai da casa, não conversa com o Babalaô, com a Iaô, e simplesmente fica este vácuo. E é o desrespeito. Sim, é o desrespeito. Eu acho que o senhor complementou muito bem. Eu acho que a questão é o respeito. Respeito. É resgate. A nossa religião, ela é a mais democrática de tudo, é a mais acolhedora. Nós conversamos anteriormente que recebe todas as diferenças. Todas as diferenças. E acolhe todo mundo sem discriminar ninguém. E mantém a tradição do beijo na mão. A bênção. A bênção, da hierarquia de pai e mãe, familiar, né? De cabeça para né? Árvore genealógica, né? Então, isso são raízes que a gente tem que preservar. Agora, isso vai ao encontro, você falou, ao encontro do mundo. Às vezes nós, babás, a gente não consegue conectar o que está acontecendo no mundo. E a gente tem que ter os pés no chão. Tem que ter os pés no chão. Isso é reflexo de uma sociedade capitalista. É reflexo de uma sociedade individualista, cada vez mais, né? Cada vez mais acontece isso e atinge os terreiros. Com certeza. Não é o que tu é o que tu tem que te referencia na sociedade, né? Então isso reflete os interesses. As pessoas, por mais que digam que amam a religião, elas vêm em busca de um emprego, em busca de um amor, né? Em busca da saúde, que muitas vezes a gente pode ajudar, mas tem vezes que é mais complicado. Enfim, elas vêm em busca de algo mais material do que espiritual. Por mais que a gente doutrine, a gente não consegue abrir o cérebro das pessoas, né? E colocar um livro... complicado. Então eu falo isso pelo seguinte: eu preferia ter um pai de santo só. Eu tive 3, porque um já partiu. Mas, ao mesmo tempo que não se pode ter mais do que, sabe, muitos, ao mesmo tempo também, uma parte que evoluiu um pouco é que a pessoa se sente à vontade de orixá ter essa democracia, de dizer, não, pode procurar outra casa, busca um outro caminho. Mas quando se há respeito, há diálogo, se chega a um consenso. Mas das duas partes. Diálogo é muito importante. O pai de santo tem que saber essa parte de hierarquia hoje em dia. Antigamente sabia que existia essa coisa da mãe de santo, pai de santo mais antigo, até surrar o filho de santo. Sim. Que eu não concordo, Sim. mas existiu. Existia. E não só na nossa religião, os padres batiam. Sim. Enfim, era uma questão de época, né? De época. Enfim, e na nossa religião isso era um pouco mais forte, era muito menos terreiros. Então, era rígido. Muito mais rígido. Um lado era bom, outro lado é ruim. Mas hoje eu penso que se um pai de santo, jamais eu faria isso, jamais incentivaria alguém a fazer, der um tapa ou pegar a imperial e jogar em alguém, vai ser revidado. Vai ser revidado. Vai ser revidado e hoje, se bobear, ele é a mãe do filho. Infelizmente, bem, assim. os orixás vão cobrar, enfim, vão se chatear, vão se magoar, pode ter reflexo muito forte na vida dessas pessoas. Vai, mas enfim, é o livre-arbítrio. Exatamente. Livre-arbítrio. Então, eu acho que, na medida, e aí a política é essencial. E eu vou explicar por quê. Porque quando, lá em Canoas, também tem ainda preconceito e intolerância, e tem muito ainda, do que deveria ter, mas nós diminuímos mais de 70%, 80%. Pelo trabalho que vocês veem. Pelo trabalho. Porque é o seguinte, ó, quando tu dá poder a alguém que te representa com o nome do orixá, e aí, claro, quando eu concorri a primeira vez, eu escutei amigos meus,
Eu sou muito respeitado em Cidade de Canoas porque todo mundo sabe onde eu me criei, quem me aprontou. Isso é muito importante. Toda a cidade de Canoas, dos babás mais novos aos mais antigos, conhece a história de Paulinho de Odé e todos eles acompanharam em algum momento por alguns anos. Mesmo os mais novos, os mais velhos mais ainda. Esse talvez seja um dos motivos que eu tive a credibilidade de ser eleito. Mas todos nós, lá em Canoas, passamos a ser muito mais respeitados, porque elegemos um representante. As outras religiões começaram a nos respeitar mais, os poderes constituídos também, e nós começamos a ter os códigos internos. Quando tu elege alguém e essa pessoa consegue fazer um trabalho bom, influencia os terreiros dentro. E outro detalhe que eu ia lhe contar. Chegou amigos meus que se criaram comigo, Paulinho, eu vou votar em ti, vou te apoiar, porque tu é um guri bom, tem boas intenções, boas ideias, mas sobretudo, eu conheço a tua história religiosa. Por isso que eu vou votar em ti. Mas meu filho, eu tenho certeza que vai subir a tua cabeça, é um bom salário, tu não vai fazer grande coisa. Todos os políticos são assim, meu filho. Mas eu vou te dar um voto de confiança. Estes babás antigos que diziam isso para mim hoje, pegam o microfone e contam essa história. Que eles morderam a língua e são felizes de ter mordido a língua. Muito bom. Pai, tudo de maravilhoso para você. E eu gostaria que você desse uma mensagem final para o nosso programa, porque nós vamos depois, eu quero levar você dentro da mata, porque você é de Odé, e eu faço questão de nós darmos um passeio na mata e sentir a energia dos orixás do nosso panteão. Então, para nós concluirmos aqui, gostaria que o senhor desse uma mensagem final para os nossos ouvintes. Primeiramente, eu quero agradecer ao orixá mentor desse lê, desse tempo, que é Exu Injiru, Barajiru, depois a todo o seu Urumalé. Também quero agradecer ao seu filho, pai João Luiz, que eu tenho a alegria, a honra de compartilhar esses momentos. E mais uma vez parabenizar por essa iniciativa abnegada, que não é fácil fazer um projeto, tirar dinheiro do bolso. Como eu disse antes, faço um apelo aqui que a gente possa buscar alternativas para que tenha mais apoio para realizar esse trabalho que é fundamental. Para guardar para a posteridade o testemunho, a história de vida, o conhecimento, porque a carne vai, o espírito fica, a gente vira egum babá, e tem uma outra missão que muitas vezes a gente não pode, né, deixar de ter registrado essas histórias. Para finalizar, queria dizer que eu fico muito lisonjeado pelo reconhecimento político e religioso que o senhor enfatizou. Não sou candidato teórico, mas nós precisamos, talvez seja, não sei, isso vai depender, mas nós precisamos ter um representante no estadual com o nome do orixá. Nós representamos, é um sonho, e acima do sonho é fundamental para alcançarmos, como por exemplo, hoje nós temos o maior parque dos orixás do sul do país, de São Paulo para cá, público, isso feito em Canoas, na beira do rio Gravataí. E esculturas de 3 metros de altura, inclusive tem um baralho lindíssimo, vou lhe mostrar a foto. Agora, de 3 metros na beira do rio Gravataí. Na beira porque Canoas é rodeada por rios, tanto que a palavra cidade de Canoas é canoa, né? Várias canoas. No outro lado da cidade é o Rio dos Sinos, na beira do rio Paquetá, nós colocamos uma escultura de Aomi, Mãe das Águas, de 3,5 metros de altura por 4,5 de largura, com rabo, veio de Salvador, confeccionada pelo escultor Tati Moreno, o maior escultor africanista do mundo, que fez o Dique do Tororó em Salvador, o Parque dos Orixás em Brasília. E não só isso, nós fizemos a Caravana da Diversidade para mais de 15 mil crianças e adolescentes, toda a rede municipal e grande parte da rede estadual, falando de luta contra o preconceito, discriminação, homofobia, não falando de sexo para criancinha, não. Pelo contrário, para cada faixa etária tinha um tipo de... mas falando contra bullying, contra racismo,
contra todo tipo de preconceito. Só Canoas fez isso, com esse tamanho, com essa amplitude. Nós tivemos lá também leis e legislações específicas. Nós criamos o Conselho Municipal do Povo Terreiro, nós criamos o Conselho Municipal LGBT, nós levamos projeto Capoeira nas Comunidades a mais de 50 terreiros. Nós coordenamos o Fome Zero e colocamos alimentos em contrapartida de trabalho e renda, não era dar comida e não fazer nada, tinha que fazer algum tipo de artesanato, algum tipo de trabalho e renda, as famílias em vulnerabilidade. Nós encaminhamos famílias e filhos de pessoas da religião com problema da drogadização. Eu sou autor do maior Estatuto de Segurança Bancária do Estado do Rio Grande do Sul, podem pesquisar na internet. Eu sou o principal vereador que trabalha a questão da regulação fundiária, foram quase 15 mil escrituras entregues em Canoas, só mais de 1.000, porque Canoas era embasada em áreas de ocupação irregular. Nós trabalhamos a inclusão e acessibilidade. Eu sou o principal vereador que fiz uma lei dentro do Estatuto da Segurança Bancária que obriga os caixas eletrônicos a ter tela escura e áudio para que o cego não precise dar senha para o outro e não ser roubado. Lei aprovada e sancionada na cidade de Canoas. Modelo para o Brasil inteiro essa lei. Por isso, a política é necessária. Por isso eu encerro dizendo aqui, sim, acreditem no ser humano, acreditem nas pessoas, por mais que elas decepcionem. Se a gente deixar de acreditar na vida, no ser humano, na religião e na política, a gente deixa de acreditar em si próprio. Se sente magoar e somente um, te surpreender e te reconhecer, já vale a pena. Eu quero encerrar essa parte dizendo que, citando aqui um dos maiores seres que viveu na Terra, mais evoluídos, que ele dizia o seguinte: que nenhum ser humano nasce odiando ninguém por causa da cor da pele, por causa da religião, da classe social, e eu aqui incluo a orientação sexual. Ninguém nasce odiando. A criança, quando nasce pura. Ela aprende a odiar. As pessoas ensinam uma criança pura a odiar alguém por causa da cor da pele, da religião, da orientação sexual, por causa da sua diferença. E se elas aprendem a odiar, este programa aqui, Pai João Luiz, eu e tu, que está aí do outro lado assistindo, todos nós temos a obrigação de ensiná-las a amar. Nelson Mandela. Muito axé e muito obrigado. De Babalaô para Babalaô. Sua bênção, meu pai. Sucesso. E desejo a você uma grande carreira política. E comece a pensar assim, por que não ser um deputado estadual ou federal? Porque pode ter a certeza que será um grande representante dos nossos culto-alvos. Estamos agora com o pai Paulinho entrando na mata de Odé, saudando os nossos orixás. Aqui tem... Estamos entrando aqui na energia dos orixás. Aqui, pai, a gente tem os orixás plantados direto na natureza. Abal, abal. Temos o nosso pai Chapanã ali, O quê, dona? que ele acaba sempre se escondendo um pouco, Sim. né? Eu nunca mostrei Sim. no nosso programa Mata. Uhum. Aqui nós temos a energia de Ossanha. O E do pé, o eu. Pai, eu, Ossanha. Uhum. Mostra um pouquinho pra cá, Mi. Tô mostrando o orixá. Dá uma mostrada assim. Eu, Ossanha. Eu. Então aqui nós estamos entrando na mata dos orixás, no reino do templo de Barajelu acabando. Uhum. E a minha ancestralidade, né? Eles não plantavam os orixás na natureza, por quê? Porque não tinham uma estrutura. Eu fui abençoado, graças a Deus, meu pai Bará, todos os orixás me cederam e emprestaram essa natureza, porque isso tudo aqui é emprestado, meu pai. Nós estamos aqui de passagem, nada é nosso, né? Então eu sempre digo, eu procuro cuidar desta mata, procuro cuidar, né? De colocar essa preocupação de colocar o orixá na natureza, porque é onde realmente eles, é o reino deles, né? Aqui nós temos o Odé, entrando bem aqui para a mata, aqui, ó. E assim, neste caminho, no meio das duas árvores, tem o Odé e o Otim. Eles estão meio escondidos. Que bambu. O quê?
Quero. Usado, o senhor plantou, o senhor consagrou para o orixá. Exatamente. Foram todos preparados, eles já foram preparados sabendo que eles iriam para a natureza. Maravilha. Né? Então eles foram tudo no nosso ritual. Mas é como o senhor mesmo bem disse. Hoje em dia, isso aqui é raro. É raríssimo. É raríssimo. Nossos territórios todos hoje foi nos roubado. Foi roubado. É verdade. E o bom, pai, que aqui todo o trabalho que eu executo com filhos, com cliente, ele já vai direto para a natureza. Nós temos aqui a Cruz das Almas do Exu, né? Tem a Calunga pequena, que eu sempre digo que é preparado. Então todo e qualquer axé, né, feito para as divindades nossas, são colocadas direto na natureza. Depois de um período, os animais vêm e comem, e depois nós retiramos aquilo que fica, que não é perecível, que possa trazer dano à natureza, nós retiramos e fica tudo sempre, né? Por este cuidado com essa mãe natureza que está no nosso Aqui é a Manhobá, né? Aqui nós temos a Manhobá. Fechou. Temos a grande Manhobá nesta árvore. Olha.